boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus. Vamos agradecer a oportunidade que nós estamos tendo. Todos nós somos importantes na reunião, a gente sempre comenta isso, principalmente na segunda parte, onde nós temos a comunicação dos espíritos, dos passes. E nesse momento nós vamos mentalizar pessoas que nós conhecemos e que nesse momento não tem condição de estar conosco numa reunião como essa. Então vamos agradecer muito a oportunidade que nós estamos tendo. Nós vamos começar a nossa reunião e muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, então vamos lá. Semana passada, o João e o Norinha começaram a falar das perguntas que se podem fazer aos espíritos. E nós estamos aqui agora a parte 2. Provavelmente a gente não consiga acabar hoje. Provavelmente. Mas na próxima acaba. Então provavelmente é hoje e mais na próxima terça-feira para a gente poder conseguir concluir. Tá bom? Então vamos lá. Por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, geralmente não marcam a data? Porque não podem ou porque não querem? Por uma e outra razão. Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É então um aviso que vos dão. Quanto a precisar a época, muitas vezes não o devem fazer. Muitas vezes também não o podem, porque eles mesmos não sabem. O espírito pode prever um fato, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se deram e só Deus o conhece. Toda predição circunstanciada deve ser considerada suspeita. Predição circunstanciada é aquela que a pessoa, prevê, olha, isso vai acontecer, tal, então precisa considerar ela suspeita. Ainda uma vez, nossa missão é a de vos fazer progredir, e vos ajudamos quanto podemos. Os que pedem aos espíritos superiores a sabedoria jamais serão enganados. Mas não penseis que perdemos o nosso tempo com vossas futilidades a vos ler a sorte. A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas aos homens. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes é proibido revelar. Quem insiste para obter uma resposta se expõe às mistificações dos espíritos inferiores, sempre prontos a aproveitar as oportunidades de explorar a vossa credulidade. É isso, né, Noni? A gente pede sempre ajuda ao espírito superior, a gente vai ter essa ajuda. Desde que não seja futilidade, né? Perguntar futilidade, pedir para ajudar uma série de coisas, ganhar na Mega Sena, essas coiseiras todas aí, não é o caso, né? Agora, pedir auxílio para conhecimento, para estudo, para essas coisas todas, com certeza a gente vai ser bem atendido. Agora, quanto às outras coisas, já que eles não atendem, a gente pode atrair os espíritos zombeteiros, né? Aqueles que querem zombar da gente e fazer enganação, né? Sim. Isso nós vamos ver uma experiência de Catarino, né? Nós vamos ver que ele... Olha só para vocês verem como que isso é interessante. Muitas vezes até numa instituição, num lugar onde a pessoa considera muito o guia dele e ele não tem o entendimento, ele muitas vezes não tem vidência, ele acredita piamente no Espírito. Então tudo aquilo que o Espírito fala, ele passa a acreditar. Essa experiência de Catarino, o Humberto de Campos, ele traz para nós uma coisa muito interessante. Era uma pequena instituição espírita, o dirigente tinha esse guia, e tudo que ele pedia para o guia auxiliava ele. E ele começou a acreditar que o guia fosse um espírito superior. Mas vem o desencarne, e quando ele desencarna, o espírito estava esperando ele. Chega e fala para ele, então agora você dê as ordens para mim. Ele fala, não, mas eu estou aqui porque eu preciso de você. Ele falou, não, eu sempre te obedeci, porque eu tinha a incumbência de ajudá-lo. Então tudo que você pedia, eu fazia dentro das minhas possibilidades. Então agora eu peço que você me ajude. Aí ele viu que o espírito que guiava ele era inferior, igual a ele mesmo. Não tinha nenhum conhecimento superior. E aí
o que acontece? Sempre tem assistência espiritual, vem um espírito de uma hierarquia um pouco mais alta, explicar para os dois que eles teriam que reencarnar os dois para poder progredir, porque ele não procurou aprender nada, ele não procurou crescer dentro da mediunidade. Ele ficou dependente do espírito, o espírito ficou dependente dele. Então tem muitas obsessões que o espírito quer ir embora, mas o encarnado não deixa. Fica segurando a entidade. Então é uma coisa aí, obsessão de encarnado para desencarnado. Mas tem os dois lados. Mas sempre a obsessão ela vem de lá para cá. Mas nós precisamos analisar muito. Está dentro disso daqui, ó. Porque se a pessoa começa a pedir coisas materiais, vem um espírito inferior que é ligado às coisas materiais e muitas vezes ilude ele. No livro Ação e Reação, do André Luiz, nós vamos ver isso na experiência de Clarindo e Leonel, aonde nós vamos ver o espírito, ele engana tanto que o rapaz, ele era um rapaz muito avarento, e o espírito à noite leva ele para ver os sítios vizinhos e induz ele para comprar. A mulher não podia nem comprar mistura para eles comer, porque ele segurava o dinheiro, ele queria comprar terra. Tudo de acordo com uma obsessão que ele adquiriu através de um crime. Ação e Reação, André Luiz. Quem quiser entender, leia esse livro, é fantástico. Não existem homens dotados de faculdade especial para ver o futuro? Sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria, e nesse caso é o espírito que vê. Quando convém, Deus lhes permite revelar algumas coisas para o bem, mas ainda existem mais impostores e charlatões. Essa faculdade se tornará mais comum no futuro. Isso aqui no sonho a gente consegue, né, Nuri? No sonho consegue. Eu vi a pergunta aqui, acho que é 402 no Livro dos Espíritos, que fala de emancipação da alma e tal. Quando a alma está fora do corpo, da matéria, ela tem uma visão totalmente diferente, a audição é totalmente diferente, né? Sim. É muito mais apurada e ela pode chegar ao ponto de ver o futuro e ver vida passada também. Sim. Né? Pode ver vida passada também. Às vezes a gente sonha, né, com coisa que foi do passado já. E está no Livro dos Espíritos, nós podemos voltar ao passado e atingir o futuro. Mas olha para vocês verem que informação legal para nós aqui, para a gente entender. Mas ainda existe mais impostores e charlatãs. Porque quando nós estamos fragilizados, nós vamos procurar ajuda. Aí nós pegamos um médium vigarista, um pseudo-médium. Ele é vigarista, ele começa a nos enganar. A gente, é uma psicologia, isso aí que eu já comentei aqui. A gente fala os problemas que a gente tem, e aí ele devolve para a gente, porque existe uma ideoplastia também. Muitas vezes o meu obsessor que está comigo, se o médium tem a faculdade de compreender, o próprio obsessor meu vai passar aquilo que eu tenho para ele. Não é um espírito superior que está dizendo para ele o que eu tenho, é o próprio obsessor meu que quer que eu seja enganado por ele, porque ao invés de um vai ser dois, e ao invés de dois vai ser mais, porque ele vai se envolvendo. Então o que acontece? Existe isso daqui, impostor, charlatão, pessoas que vivem à custa da religião. Aí nós vamos pegar o Velho Testamento, que eu sempre comento, do suor do teu rosto comerá teu pão. Então cobrou. Pessoa que vive da religião, ele vai sofrer as consequências depois de desencarnado. Falar em Bíblia, tem uma passagem lá em Atos dos Apóstolos, né? Que tinha um camarada tentando expulsar espírito. Sim. Né? Eu expulso em nome de Jesus, aquele que Paulo prega. Ele viu Paulo. Olha que coisa interessante. Você me lembrou? Vamos contar isso aqui que é interessante. Está lá em Atos dos Apóstolos. Ele viu Paulo, que o Paulo tinha uma força muito grande, e o Paulo falava em nome de Jesus. Olha como que o homem pode mudar. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, passou a ser um vaso escolhido de Jesus. E Jesus fala isso para Ananias, quando ele vai procurar Ananias, né? Lá em Damasco. Então, olha para vocês verem. Ele viu Paulo, o Paulo falava, em nome de Jesus, peço que saias desse homem. E o espírito ia embora. Nós vamos ver até a mula de Balaão, que está no Velho Testamento, ele fazia a mula falar, era ventríloco.
Então, olha para vocês aí, o povo acreditava. Então, olha só. Ele sai daquela cidade e vai para uma outra cidadinha que agora me fugiu o nome. Uma aldeia. E chega lá e ele decora as palavras do apóstolo Paulo. Aí tem uma mulher com espírito lá. Ele chega na mulher e fala: em nome de Jesus peço que saias. E o espírito está ali quieto, não quer sair. Em nome de Jesus e do apóstolo Paulo peço que saia. O espírito fala: eu conheço o apóstolo Paulo e sei quem é Jesus, mas quem você é? E dá um couro nele. Então, olha para vocês verem a situação. É a moral, né? Se não tiver moral, nada feito. É isso aí. Que pensar dos espíritos que se divertem predizendo alguém a sua morte com dia e hora fixados? São brincalhões de mau gosto, de excessivo mau gosto, que só querem divertir-se com o susto que pregam. Nunca se deve preocupar com isso. Minha filha falaram que ela ia desencarnar com 23 anos. E eu com 52, eu estou com 74. Quem falou que eu ia desencarnar com 52 já morreu. Um dia ele estava aqui no centro. Ele estava aqui no centro, assim, na reunião. O dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, só o Senhor. Sim. Mas como é que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época da sua morte? Na maioria das vezes é o próprio espírito que os sabe nos seus momentos de liberdade, e a pessoa conserva a intuição quando acordada. É por isso que essas pessoas, estando já preparadas, não se assustam nem se comovem. Para elas, esta separação do corpo e da alma é apenas uma mudança de situação. Ou, se preferirdes, um exemplo vulgar. É como tirar uma roupa grosseira para vestir uma de seda. Olha. O medo da morte diminuirá à medida que se propagar a convicção espírita. Aqui, Norinho, não tem quando a pessoa também está doente? O organismo já está frágil, né? Então ele se desprende com mais facilidade. E lá ele começa a ver os parentes antigos, e ele até sabe no momento que está na hora de próximo dele ir, né? E ele não se abala muito. Tem casos que às vezes ele fala, tal hora eu vou, tal dia que eu vou, né? Mas aí ele já está, acho que tão cansado, querendo ir embora, já está com a vida já, né? Muita idade, já cansou bastante, então ele já... Tem uma experiência, Reinaldo, de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele ia desencarnar, ele chamou uma mulher, né, que cuidava dele, e falou para ela que ia ter uma grande comoção na cidade, que uma pessoa ia partir para o plano espiritual. E era ele deu até o horário e o dia que iria desencarnar. E aí, mesmo que nós não demore um pouco para terminar, mas tem uma outra história que eu preciso contar para vocês. Eu era criança, então vocês sabem que faz tempo, faz mais de 70 anos quase. Tinha uma senhora na colônia onde a gente morava, perto de Morro Agudo, que ela era benzedeira. Nós chamávamos ela de nona. Todas as crianças chamavam ela de nona. Ela benzia, ela dava água com arruda para a gente tomar. Olha, as plantas têm muito banho, essas coisas funcionam. E chá também. Aí, um domingo de manhã, ela levantou, tomou banho, pediu para vestir o melhor vestido dela. Eu já contei isso aqui um dia, mas está dentro disso daqui. Ela mandou chamar os filhos, mandou chamar os vizinhos que ela gostava muito da minha avó, da minha mãe, né? Chamou todo mundo lá na casa dela, falou que ela ia fazer uma viagem. Dá para se emocionar. Eu vi ela aqui. Bom, falou que ela ia viajar. E se arrumou e falou que ia ser 6 horas da tarde. E realmente, 6 horas da tarde ela deitou e desencarnou. Ela sabia. Ela tinha um pote com água. E toda vez que a gente chegava lá, a gente pegava uma caneca e enfiava dentro do pote. E criança que estava brincando com a mão suja e tudo, a gente enfiava. Então, a de tarde, a água acho que já estava até meia turva. Mas a gente bebia água o dia inteiro lá, porque a água era benzida. E realmente a gente se sentia muito bem. Eu acho que dificilmente uma criança daquela colônia, tinha 28 casas a colônia. Dificilmente uma criança não passava lá. E ela fazia broa de fubá. A gente não saía sem comer uma broinha de fubá.
Perguntas sobre as existências passadas e futuras. Os espíritos podem revelar-nos as existências passadas? Deus às vezes permite que elas sejam reveladas, dependendo do objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, e nesse caso quase sempre feitas espontaneamente e de maneira inteiramente imprevista. Mas nunca Deus as permite para satisfazer a vã curiosidade. E aí vem aquela história de hipnotizar a pessoa, né? Para voltar na vida lá, como é que chama? Regressão. 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 Eu acho isso um perigo danado. Terapia. Você nunca sabe o que aconteceu lá atrás. Sim. Né? Terapia de vida passada. Terapia de vida passada. Isso. Olha só para vocês verem. Tem um livro que chama Eu Sou Camille Devois, do Hermínio Miranda. É o nome do autor. Um pesquisador espírita. Escreveu muitos livros, como, por exemplo, Alquimia da Mente, né? A Memória e o Tempo. Nossos Filhos São Espíritas. E muitos outros. Interessante. Um homem sábio, desencarnou não faz muito tempo. Eles faziam regressão. E fez regressão nesse rapaz, e o rapaz voltou à França, na época que ele viveu lá, e não voltou mais para essa encarnação. Ele não quis mais essa encarnação. Vai ter uma história muito interessante. Vocês aguentam um pouco, vou narrar. Dr. Wilson Ferreira de Mello, um médico que ajuda a gente aqui na sala. Ele contou uma história muito interessante. Ele era clarividente. Sanatório Espírita de Barretos. Tinha um rapaz lá, eu já contei aqui, mas vale a pena, porque está dentro disso daqui. Esse rapaz, até 6 horas da tarde, ele era completamente alienado. 6 horas da tarde ele recuperava a lucidez e sentava embaixo de um pé de jatubá numa raiz, aquele pé de jatubá que a raiz sai fora da terra. O doutor Wilson um dia resolveu ir ver o rapaz embaixo lá do pé de jatubá. Aí ele viu que o rapaz tinha sido um faraó no Egito. Naquele momento ele se voltava como faraó, ele estava vestido de faraó. Aqueles súditos dele vinham tudo ali reverenciá-lo, abanar ele, tudo. O doutor chegou perto dele e falou, é assim que você quer viver? Ele falou, eu sou um faraó. Eu não aceito não ser faraó. Aí foi pesquisar a vida dele. Ele tinha sido uma pessoa, tinha sido deixado, abandonado no orfanato, e ele não teve profissão nenhuma, não teve estudo, ele trabalhava como gari, sem desmerecer nenhuma profissão, toda profissão é digna, mas ele não aceitava. Aí o doutor Wilson falou uma coisa para mim muito interessante. Ele falou, Norim, você deixaria de ser faraó para ser lixeiro? Fica a pergunta no ar para nós aí, porque nós estamos ligados na matéria. Por que certos espíritos nunca se recusam a fazer essas revelações? São espíritos brincalhões que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas ou pelo menos suspeitas as revelações dessa natureza, que não tiverem um fim eminentemente sério e útil. Vê como a vida da gente tá. Se você ficar insistindo muito em determinadas coisas, a gente cai nas armadilhas de espírito brincalhão, espírito zombeteiro, e a pessoa entrega a vida às vezes por causa dessas coisas, né? Fica seguindo essas coisas aí, tudo errado. Há médiuns e crentes que aceitam por legítimo o que lhes dizem a respeito, sem notarem que o estado atual do seu espírito em nada justifica a posição que pretendem haver ocupado. Se não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, dá-se o mesmo com o gênero de existência que tivemos, com a posição social que ocupamos e as qualidades e defeitos que predominaram em nós? Não. Isso pode ser revelado porque pode servir para vos melhorar. Mas independente disso, estudando o vosso presente, podeis deduzir por vós mesmo o vosso passado. Aí ele pede para a gente ler aqui no Livro dos Espíritos a questão 392. Vamos lá. Por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas,
ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais ele mesmo. É que tá, se a pessoa lembra do que era, tem tanta coisa, né? Lembra, você tá numa família que o pessoal ali foi tudo teu algoz no passado, né? Então vai ser uma coisa difícil de lidar, né? Não vai aceitar muito, né? E pode voltar a rixa de novo, né? E também assim, né? Você às vezes tem um defeito, um orgulho, o egoísmo. Se você sabe que você reencarnou para poder combater o orgulho e o egoísmo, já não vai ser do seu puro coração que vai acontecer isso. Você vai ficar com aquilo na cabeça, falar, não, peraí, eu não posso, que isso é orgulho, eu preciso controlar, né? Não daria certo, tem que ter o véu do esquecimento mesmo. Sim. E uma outra experiência que eu tive com um rapaz, ele tinha ódio do pai dele. E ele começou a fazer regressão em Campinas com uma médica em Campinas. Aí ele veio conversar comigo e ele queria matar o pai dele, de todo jeito. Na regressão, ele descobriu que ele tinha sido filha do pai dele numa encarnação e que o pai dele tinha violentado ela, que no caso era ele, dessa encarnação. E na regressão ele viu até que foi dentro de um guarda-roupa no quarto. Aí aumentou mais o ódio dele ainda contra o pai. Então olha o perigo da regressão aí. Se o terapeuta não tem dignidade, se ele não tem moral, se ele não tem conhecimento e se ele não tem cautela, ele pode levar o paciente a ficar pior do que está. Agora, tem uma regressão que a gente pode fazer tranquilamente, na mesa mediúnica. Tanto com um espírito encarnado, que muitas vezes comunica, eu já assisti isso aqui no Chico Xavier, o espírito está dormindo lá, mas está no corpo físico. Ele vem à mesa, ele tem um problema sério, às vezes, até um transtorno psiquiátrico. Ele vem à mesa, ele comunica por intermédio do espírito, o dialogador tem intuição na hora, é mostrado para ele o quadro, por que ele está nessa situação. Quando ele volta no corpo físico, na lucidez dele, o problema muitas vezes desaparece, ou pelo menos ameniza. Encarnado. E o desencarnado do mesmo jeito. Porque o corpo nosso, que nós estamos usando, é temporário. Mas é feito muito esse trabalho com o espírito encarnado aqui à mesa. Então aquele que não tem evidência não sabe se o espírito está encarnado ou se está desencarnado. Mas às vezes a gente conhece porque tem um cordão ligando. Acontece de tudo aqui. Um dia a mulher estava recebendo uma entidade ali, eu comecei a duvidar. O espírito estava lá fora. Lá de fora ele comunicava, tinha um cordão que ligava ele a ela. Ele estava influenciando, porque a ligação é mental, não precisa estar aqui dentro para poder comunicar. Olha para você ver como que a gente ainda não entende todo esse laboratório do plano espiritual. Só a doutrina espírita para esclarecer para nós essas coisas. Independente de ser encarnado, Nurinho, o espírito mesmo, às vezes ele não pode lembrar do passado dele. Exatamente. Né? Ele lembra alguma coisa, permitem que lembra, como é que chama a dona Isaura lá do nosso lar? Que foi permitido para ela ver 5 encarnações para trás, né? Que ela ia reencarnar com o marido dela. 300 anos. 300 anos. Mas nem todos podem. Nem todos. Vê uma parte aqui, outra parte ali, né? Sim. Porque você não sabe qual a reação que vai ter. E olha como que você lembrou uma coisa muito interessante. É por isso que é mostrado quadros para ele. Que às vezes ele está odiando o médium, odiando alguém que está aqui. Ele acompanha. Olha a importância da gente participar de uma reunião dessa, num centro espírita. Não precisa ser nem no centro espírita, onde tem algum lugar sério. Mas o espiritismo ele vai além, porque ele vai além túmulo. Quando nós estamos aqui, muitas vezes o espírito comunica lá com ódio da gente. E muitas vezes ele está naquela situação porque ele também nos prejudicou no passado. Então, aquilo que Jesus fala, semelhante atrai semelhante. Como houve um prejuízo em relação a nós tivemos a oportunidade de reencarnar e ele não. Mas por que nós reencarnamos? Para ajudá-lo. E se a gente não sentir nada, nós não vamos procurar nada. Nós vamos ficar estagnados. Porque quando a gente tem algum problema, a gente vai procurar a solução do problema. Quando é um problema espiritual, nós vamos no centro espírita, nós vamos na igreja evangélica, no movimento carismático, na igreja católica, aonde fala
de Deus, e aonde a gente se realizar, sentir bem, achar que ali é o nosso lugar, se identificar, ali nós vamos ter ajuda. Olha para vocês verem. E essa ajuda no centro espírita, ela é um pouco mais acentuada. Porque realmente a programação dos espíritos superiores é fantástica. Eles sabem o que vai acontecer lá dentro disso daqui. Será que dá mais uma? Mais uma. Vamos lá. Podemos ter alguma revelação sobre nossas existências futuras? Não. Tudo o que alguns espíritos vos disserem a respeito será simples traquinagem. E isso se compreende. Vossa futura existência não pode ser percebida antes, pois ela será o que ireis determinar por vós mesmos, segundo a vossa conduta na terra e as resoluções posteriores como espírito. Quanto menos tiverdes de espiar, mais feliz ela será. Mas saber onde e como será essa existência, ainda uma vez, isso é impossível, salvo no caso especial e raro dos espíritos que só estão na terra para cumprir missão importante, porque então o seu roteiro é de alguma forma traçado com antecedência. Não tem como saber, né? Não. Tudo depende do que a gente faz aqui, Sim. nosso livre-arbítrio. Escolher uma coisa errada, pronto. São os missionários, né? Que nem no caso do Chico Xavier, esses espíritos que veio. A gente nem sabe com quem vai casar. Às vezes a gente sai de lá do interior, vem para São Paulo, vai para algum lugar e encontra uma pessoa. E aí começa o problema. Porque Emmanuel, no livro Vida e Sexo, né? Ele vai comentar isso daí. Que o namoro é aquele doce mistério que muitas vezes se transforma na amarga realidade do casamento. Mas nem todos. Estou falando aqui do guia do Chico Xavier. E a mulher olha no homem, ela fala, meu Deus do céu. Né? Mas agora já está tarde, já faz tempo. Gente, a gente comenta, a gente dá uma descontraída, mas nós estamos aqui em nome de Jesus. O trabalho, ele é um trabalho sério. E que Jesus nos abençoe. Vamos fazer o nosso pedido mental. Cada um de nós sabe por que nós estamos aqui. E com certeza nós vamos receber tudo aquilo que nós viemos buscar. Que nós estamos com Deus, com Jesus, e nós estamos amparados por essa luz que nos envolve nesse momento. Cada um faz seu pedido e nós vamos passar para a segunda parte. Só agradecer. Agradecer a oportunidade, agradecer vocês pela presença, agradecer a Jesus, aos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores que nos ajudaram a chegar até aqui. Que Jesus nos abençoe e a gente possa ter uma semana ótima, com muita paz, com muita saúde. Está encerrada a reunião.